Eu tenho absoluta certeza que tu já pensou em ir embora do Brasil pelo menos uma vez na vida. Vamos começar do início aqui. Qual é o início? O início é quem é não residente para fins fiscais no Brasil. Primeiro, não reside no Brasil em caráter permanente. Esse é o número 1. Se tu não reside no Brasil. Se tu residir no Brasil, foi tudo por água abaixo. E isso me parece bobagem, mas muita gente me pergunta: como é que eu faço para ser não residente morando aqui? Não tem como. Tu reside no Brasil, tu é residente aqui, não tem como. Sai em caráter permanente no Brasil, na data da saída ou após ter decorridos 12 meses consecutivos de ausência, no caso de não ter feito a comunicação da saída definitiva no país. A saída definitiva é o próximo evento que nós vamos tratar disso. Então, a saída definitiva, independente de tu fazê-la ou não, passou 12 meses, tu já é considerado não residente. Na condição de não residente, entra no Brasil para prestar serviços como funcionário de órgão de governo estrangeiro situado no país, ou ainda, entra no Brasil com visto temporário e permanece até 183 dias. Eu aposto que vocês conhecem alguém que já fez isso, consecutivos ou não, em um período de até 12 meses. Aí é aquelas pessoas que a gente conhece que ficam entrando e saindo, né? Para que não permaneçam os 183 dias aqui e não caracterize a residência fiscal aqui no Brasil. Todo mundo conhece alguém que tem esse caso, duvido que não. Ou ainda, sai do Brasil em caráter temporário a partir do dia seguinte àquele que complete 12 meses consecutivos de ausência. Ainda, e também importante, será considerado residente na data de chegada a pessoa física brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil e retorne ao país com ânimo definitivo ou permaneça por mais de 183 dias, consecutivos ou não, em um prazo de 12 meses. O que é o ânimos aqui, né? Retornei ao Brasil hoje, não fechou ainda o prazo de 12 meses, mas eu estou dizendo, ó, eu vim para o Brasil, quero ficar e vou ficar no Brasil. Esse é o ânimos. Se eu cheguei no Brasil aqui em 29 de dezembro e disse, vou ficar no Brasil, eu estou dizendo que eu tenho um ânimo de me tornar residente no Brasil. Eu posso sim, já no próximo imposto de renda, dizer, ó, Receita, voltei ao Brasil dia 29 e aqui estou e aqui ficarei, ok? Esse é o ânimos de ficar no Brasil como residente. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Mas em qual situação? Depende, digamos que tu ficou lá fora por um bom tempo, lá fora adquiriu patrimônio e tu quer retornar ao Brasil com esse patrimônio. Tu vai retornar ao Brasil com esse patrimônio, o patrimônio foi gerado lá fora, portanto tributado lá fora, ele não vai ser, se tu deste a saída definitiva, tudo certo, né? Aqui tu não vai ser tributado aqui nesse período onde tu não era residente e tu pode sim retornar com isso sem pagar imposto nessa volta, certo? Tu vais pagar imposto quando? Quando tu fores residente no país. Saiu do Brasil, fizeste a comunicação de saída, fizeste a declaração de saída, ficou 10 anos fora e voltou, esses 10 anos é um lapso temporal que tu estava ausente e, portanto, nada é devido ao governo brasileiro. Eu não informei a comunicação de saída. Se tu não informaste a comunicação de saída, ainda assim tem a regra essa do que, ainda que tu não tenha feito a comunicação de saída, tu ficou 12 meses fora, tu já é considerado não residente. Aí te cabe o que? Regularizar essa saída. Então a gente tem dois eventos aqui que são importantíssimos para determinar o que tu é, afinal de contas, no fim do dia aí com relação à residência. A comunicação de saída e a declaração de saída. Vamos ver cada uma das duas agora. Da comunicação de saída. A comunicação de saída ele é o evento número 1 que tu vais proceder quando do interesse em ser não residente. Saiu do país, tu tens que fazer a comunicação de saída, sempre. Não fiz a comunicação de saída. Aí entra aquela questão dos 12 meses. Vamos lá. O que vale ou não a pena? Se tu saiu com ânimos de não retornar, faça a comunicação de saída. Por quê?
Porque se tu não o fizer, tu só vai ser considerado residente, não residente, após os 12 meses. Se é do teu interesse ser considerado não residente anterior ao período de 12 meses, no momento da tua saída, tu já faz essa informação. Então, a comunicação de saída, ela deve ser feita no momento da saída ou até o último dia de fevereiro do ano seguinte. Então, digamos que hoje é dia 15 de outubro e tu queres sair do país em caráter permanente, tu quer ser considerado não residente. Tu precisa obrigatoriamente informar isso através de uma comunicação de saída. Se tu não informar isso por uma comunicação de saída, tu vai ser considerado residente ainda por um período de 12 meses. Então, é do teu interesse que tu faça essa informação. Quando que tu faz isso? Tu faz no momento que tu saiu até o prazo máximo de fevereiro do ano seguinte. A partir disso, tu não faz mais a comunicação de saída. Então, esse evento é específico para a comunicação de saída e ele é do teu interesse se tu tens essa intenção de não ser considerado residente fiscal no país, ok? Depois da comunicação de saída, nós temos um outro evento que é o evento declaração de saída. A declaração de saída definitiva do país é uma declaração que a gente chama ela de DSDP, Declaração de Saída Definitiva do País. É uma declaração de imposto de renda, nada mais do que isso. Só que nessa declaração tu vai informar nela que é uma declaração de saída. Então ela acontece exatamente junto com o imposto de renda, no mesmo aplicativo, no mesmo período, mesmo prazo, tudo igual. Só tu vais assinalar nela que ela é uma declaração de saída, ela não é uma declaração de imposto de renda normal. Quem deve fazer? Quem está deixando o país com ânimos definitivos, ou seja, tu não pretende voltar a morar no Brasil, ou por quem se enquadre já na condição de não residente, ou seja, vamos lá, tu saiu, tu não fez a comunicação de saída, certo? Já perdeu o prazo, mas em algum momento tu te deu conta e tu quer regularizar essa situação. O que tu faz? Tu faz a declaração de saída organizando essa situação. Tu vai lá e retroage fazendo a declaração de saída. Por quê? Porque a declaração de saída, tu pode entregar ela com atraso, tu vai pagar a mesma multa que é aquela da não entrega do imposto de renda, que é 16574, e ela pode ser feita em atraso, coisa que a comunicação de saída não te permite. Então, a declaração de saída, para quem está irregular, ela é a salvação da regularização da saída definitiva. E ela é importantíssima. Por quê? Porque é nela que tu vai dizer o que tu tinha exatamente no momento que tu saiu do país. Essa declaração de saída definitiva do país, então, como eu já disse, ela é enviada, entregue, tudo normalmente como se uma declaração de imposto de renda normal fosse. Nada de diferente nisso, a única diferença é que tu vai assinalar nela. Então, o que fica de importante aqui? Importante é, tá saindo do país ou passou a condição de não residente, comunica a saída definitiva do país, declara imposto de renda em razão da saída definitiva, paga o imposto se tu tiveste renda até o momento da tua saída. Esse imposto tem que ser pago em cota única, tu não pode dar manutenção em parcelamentos de impostos optando pela não residência. Avisar as fontes pagadoras para fazer a retenção do imposto de renda. Então, a pessoa que reside fora daqui, uma pessoa não residente fiscal no país, ela tem, por legislação também, que pagar imposto sempre na fonte. Então, tu não pode, por exemplo, fazer aplicações que não sejam com retenção de imposto na fonte. Existem aplicações específicas que não residente pode fazer, não são todas. Não são todos os bancos que vão querer dar manutenção numa conta bancária para não residente, porque tem também uma conta específica que pode ter em banco, não é qualquer conta. Um fato importante aqui é cuidar que muitas pessoas saíram do país, não são residentes no país, mas seguem aqui operando, por exemplo, renda variável, bolsa de valores, títulos, enfim. E aí, lá pelas tantas, tu tem um imposto retido e aí tu não tá declarando nada, porque tu já é não residente no Brasil, tu acha que nada tá acontecendo, e tu tem o teu CPF bloqueado aqui por pendência de regularização. Por quê?
Porque tu estaria obrigado à declaração de imposto de renda, isso é o que a Receita Federal entende, porque tu não informou para ela que tu saiu, e tu não está entregando nada. Então isso vai trancar o teu CPF aqui. Então é um cuidado que tu tem que ter, sempre ao sair, informar as fontes. Inclusive hoje no formulário de saída definitiva já tem isso, antigamente não tinha, que é quais são as fontes que tu vais ter que informar essa saída. Ah, mas eu não vou informar os bancos que eu estou saindo para poder continuar usando os bancos. Bom, isso é uma irresponsabilidade da tua parte, uma vez que tu está utilizando de uma falsa informação de residência com relação ao banco e amanhã ou depois tu tendo alguma operação, alguma retenção a qual tu não poderia ter sendo não residente, tu pode complicar o teu CPF. Não recomendo. Se tu saiu, saia de fato. Eu sempre oriento aqui o meu cliente a, antes inclusive da saída, já providenciar junto aos bancos encerramento de conta, analisar com o banco, ó, banco, eu vou ser não residente, tu vai continuar comigo, não vai? A gente pode mudar para conta de não residente, não pode, tem interesse, não tem. Se tiver que nomear um procurador, já nomeia antes. Então, tudo isso deve ser feito antes da saída e não após. Mas, Ana, chutei o balde, não quero informar coisa nenhuma, não quero informar a comunicação de saída, não quero fazer a declaração de saída, não quero fazer coisa nenhuma e vou sair e azar, e aí eu sigo operando, sigo usando o banco aqui, sigo usando o exchange aqui, estou operando lá fora, isso que eu estou operando é com renda lá de fora, como é que fica? O que fica é o seguinte, no Brasil, enquanto tu não der a tua saída, e seja ela por comunicação de saída ou por declaração de saída, segue correndo imposto aqui para ti. Ou seja, se tu estás operando e é considerado residente no país, a cada operação, a cada venda que tu fizeres, tu tá acumulando aí imposto a pagar. Ah, mas eu já estou tributando em outro país, ou estou num paraíso fiscal e nesse paraíso fiscal não tem imposto. Ok, só que tu não informou para a Receita Federal no Brasil e a Receita Federal ela não tem bola de cristal. Para ela, enquanto tu não der a saída, tu deve imposto aqui. Ah, mas daí eu vou ser bitributado? Vai ser. Porque, na verdade, a penalidade, olha bem o que eu estou falando, a penalidade ao fato de tu não informar que não é residente é justamente tu ser tributado em duplicidade. Porque tu vai ser tributado ou não no país que tu estiveres, mas no Brasil, que tu não deveria estar mais sendo tributado, tu vai ser tributado. Ou seja, tu está te autopenalizando com o excesso de tributação ao qual tu não teria se tudo corretamente fizesse. Então, não pulem esses eventos que são a saída definitiva, comunicação de saída definitiva e declaração de saída definitiva, ok? Gente, espero que esse assunto tenha sido útil. Pretendo trazer outros, em continuidade a esse, que são paraísos fiscais passíveis de ser entrado. Mas, antes de mais nada, se tu queres que eu traga mais assuntos como esse, me deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e ainda me segue em todas as redes sociais. Lembrando que o Saque da Loira acontece lá no Instagram todos os dias, exceto nos domingos, e lá tu diariamente tem a possibilidade de me encaminhar uma pergunta e eu te responder num bate-bola que é só nosso, ok? Um beijo grande e até a próxima.